Por que profissionais talentosos e experientes não conseguem evoluir e avançar em processos seletivos? Você sabia que muitos profissionais experientes eles acabam não conseguindo ir em frente dos processos seletivos que participam? Não é por falta de competência, não. É por fracassarem ao não entender qual é o jogo que está inserido dentro de um processo seletivo. Eu sou Eduardo Rariz e hoje eu quero falar com vocês sobre erros silenciosos que acontecem, aqueles que ninguém vai contar para você e que você, ao participar de um processo seletivo, não vai ficar sabendo, mas que eu quero trazer aqui para contar para você e ajudá-lo. Bom, a nossa história começou há 20 anos atrás. Há 31 anos eu sou um dos sócios fundadores de uma empresa que cuida de cultura e desenvolvimento de equipes e gestores. Num determinado momento, depois de termos feito o redesenho da estrutura organizacional, também definido o perfil de cargo e novos cargos, o cliente chega para a gente e fala assim: escuta, vocês fizeram tudo isso até aqui, como que agora eu tenho que buscar outra empresa para trazer esse profissional? Quem é que conhece melhor do que vocês esse perfil e essa vaga? E aí a gente se viu numa sinuca de bico, como se fala, porque como que eu ia deixar o cliente na mão? O fato é, nós então colocamos os nossos consultores, né, com senioridade para buscar aquele profissional. E estamos fazendo isso há 20 anos, de uma forma indireta, em processos específicos. Nesses 20 anos, nós colecionamos uma série de exemplos que eu quero trazer agora para vocês. Eu vou, então, tratar de coisas que, num determinado momento, podem parecer básicas, mas nem tanto, já adianto para você, porque tem nuances aí que não são percebidas muitas vezes, mas que farão toda a diferença desde o primeiro momento, quando você apresenta o seu currículo como candidato a uma vaga. Então, primeira coisa, o currículo. Embora hoje existam muitos mecanismos de inteligência artificial para fazer a filtragem de currículos, aqui na empresa nós estamos há 1 ano e meio utilizando os mecanismos de IA junto com o ser humano. O que é isso, na verdade? Embora usemos, sim, as IAs para fazer a análise de currículos, mas nós, por amostragem, nós estamos trazendo aqui um olhar humano de um profissional muito experiente, conhecedor tanto das técnicas de Hunter, quanto também dos processos organizacionais. E olha, adianto para vocês que a IA tem perdido. Nós estamos escrevendo prompts no sentido de melhorar essa busca. E você pode ajudar muito nisso. Sabe como? Escrevendo corretamente o seu currículo. Pode parecer estranho, mas até hoje, a par de existirem muitas ferramentas de correção de texto, ortografia e mesmo as IAs para melhorar, né, todo o texto que você escreve, nós recebemos uma quantidade gigantesca de currículos. Eu estimaria algo de pelo menos 30% que não podem ser lidos, porque o candidato já se desqualifica na apresentação do currículo. São desde erros grosseiros de português, erros de concordância, passa pela descrição das atividades da experiência profissional de candidato, colocada numa ordem cronológica inadequada, incorreta, o que faz com que a gente já desclassifique esse profissional. E aí você fala, poxa, mas não é um exagero, não é um perfeccionismo, uma exigência descabida? Pense o seguinte: você é um profissional qualificado, porque nós trabalhamos com diretores, buscando gestores, buscando gerentes ou profissionais altamente qualificados. Se você não foi capaz de ter cuidado na elaboração do seu currículo, será que você vai cuidar do meu cliente? Vai ter o detalhe, a atenção, aquele zelo, aquela entrega na nova colocação? Será que você vai ter o cuidado, o zelo, a dedicação para o meu cliente, para a nova vaga, se você não foi capaz de cuidar do seu currículo? Eu quero que você pense nisso. O outro ponto muito importante é que, além dessa questão da cronologia, aquele parágrafo de apresentação,
Em geral, isso tudo está bem mal escrito. Falta objetividade, falta clareza. Existe uma tendência a escrever sobre as empresas em que se trabalhou e não sobre os resultados que foram atingidos. É muito mais relevante falar de problemas vencidos, solucionados, de entregas realizadas, do que simplesmente uma cronologia das empresas pela qual você passou. Então, seria muito melhor você priorizar os resultados e não colocar adjetivos vazios, que são superlativos, mas que não dizem nada. Quero que você saiba que, mesmo trabalhando com cargos bastante especializados, o ano passado nós tivemos aí, nos últimos 3 meses, a busca de um profissional bastante específico para um cliente nosso e recebemos quase que 400 currículos. Isso mesmo, 400 currículos. Isso obrigou que a nossa equipe tivesse por volta de 30 segundos para olhar o currículo. É esse o tempo que o hunter, que o recrutador, terá para analisar o seu currículo. Se você não conseguir convencê-lo na apresentação, naquilo que você escreveu, nos 3 primeiros parágrafos que você usou, o seu currículo será descartado. Segundo ponto que deve ser uma atenção daquele que está num processo seletivo: o primeiro contato com o hunter. É muito comum que esse contato seja feito pela nossa equipe de apoio, que vai, através do e-mail informado no currículo ou no telefone, entrar em contato com você, candidato. E aí, o que acontece nessa hora? O tempo de resposta do e-mail. 3, 4 dias para responder. Quando responde, eu quero que você pense. Se você se apresentou para aquela vaga e está sendo contatado por ela, não deveria ficar atento aos e-mails que você informou no currículo? 4 dias você considera realmente razoável como tempo de resposta? Saiba que nós não consideramos. Uma vez respondido e aceito a data e horário do agendamento da primeira reunião, que normalmente é online, o que acontece? Você precisa comparecer, é óbvio. Não, mas 15% dentro da nossa estatística nesses últimos 20 anos, os candidatos, depois de terem confirmado a agenda de reunião, não comparecem. Não comparecem, não dão retorno por e-mail, porque podem acontecer coisas naturalmente, imprevistos, né, no dia a dia, só que simplesmente desaparecem e não dão retorno. Eu quero que você saiba que a forma como você responde ao primeiro contato já comunica o seu nível de profissionalismo. Pense nisso. O terceiro ponto é o comparecer à reunião online conforme agendado. Nesse caso aqui, saiba que pontualidade é comportamento e não é detalhe. Então, isso significa a importância de você entrar na reunião antes do horário, idealmente 5 minutos antes do horário, tendo já previamente preparado câmera, áudio, conexão, estar disponível integralmente. Vocês acreditam que já tive muitos casos de candidatos que, durante a entrevista online, pararam para atender telefonemas, atender o celular, para dar as costas para outras coisas que estavam acontecendo? Como você vê uma reação e um comportamento desse? Como você acha que um hunter ele avalia esse comportamento enquanto, né, analisa o candidato? Eu gostaria que você pensasse também que chegar no horário, cumprir os horários, não é uma questão de gentileza, é um sinal de confiabilidade. Nós temos aqui uma regra de nunca revelar o nosso cliente, o contratante, no primeiro ou na segunda entrevista. Isso só será feito lá pela terceira etapa do processo. Quando isso ocorre e o candidato avança, então, para a terceira etapa, aí é revelado a ele o nome da empresa. Puxa vida, o que é que você vai fazer nesse momento? Uma pesquisa sobre essa empresa. Que empresa é essa, o setor? O que falam dela no mercado? O que está acontecendo? Qual é o tamanho dela? O local para o qual você vai se dirigir? Se é sede? Se é filial? São informações importantíssimas. A gente considera isso a lição de casa. É fundamental para todo candidato. Só que não.
Acreditem que muitos candidatos não fazem isso, que é o básico. E o pior de tudo, já tive muitos candidatos que atrasam para falar com a contratante no horário marcado. Não têm o cuidado de se preparar para chegar com 10, 15 minutos de antecedência. Se você faz parte desse time que não se importa muito com agendamentos e horários, saiba que preparação não é uma questão de decorar informação, mas sim mostrar que você sabe pensar sobre contextos. É muito importante isso. Outra questão que vale a pena ressaltar é o código de vestimenta, ou seja, como você vai vestido para a reunião em que você faz parte ali, é um profissional sendo avaliado no momento de contratação. Acreditem que tem muitos profissionais que não se atentam a isso. Cargos de gerente em empresas notoriamente mais conservadoras e candidatos que se apresentaram com uma roupa absolutamente inadequada. Quando você fala de uma empresa mais conservadora, onde as pessoas se vestem com uma camisa social, elas se vestem com uma calça de alfaiataria, é óbvio que você não deveria se apresentar com um jeans surrado, com uma camisa puída. Pois é, incrível ter que falar isso, mas infelizmente ainda é comum acontecer. Posso dizer para vocês também que já peguei candidatos à vaga de gestão que fizeram a entrevista online comigo no tempo ou dentro do carro. Teve um caso que eu nunca me esqueci, ele estava na rua e parou e sentou na calçada para fazer a entrevista. Aí você pode me ouvir, pode estar falando, poxa, mas esse cara é muito chato, que recrutador chato. Gente, a gente está falando de construção de imagem. As pessoas acham que um processo de recrutamento, um processo seletivo, ele tem a ver com um processo racional. Não tem nada de racional. Ele é absolutamente a impressão que você vai causar e dessa impressão, o seu contratante, o seu entrevistador, ele vai inferir uma série de coisas que podem ser positivas e favoráveis a você ou já destruir a sua imagem e eliminar você do processo. Então, não entre nesse erro básico de achar que, por ter um currículo, você está dispensado de cuidar de todo o processo de interação, de comunicação, a chamada soft skills. Isso é extremamente importante, então não deixa isso de lado. Uma outra questão muito importante é que alguns candidatos se cansam ou mostram cansaço ou não querer avançar quando processos seletivos eles têm 5, 6 etapas ou até mais, achando que é muito longo, que é exagerado. Pense o seguinte, você levaria para sua casa um desconhecido? Digo mais, você abriria a sua cama para que um desconhecido usasse e dormisse nela? Então, eu pergunto para você, por que um contratante, ao buscar um profissional, ele deve abrir e acolher alguém que ele não conhece, alguém que vai interagir com toda a equipe já formada, alguém que vai construir resultados, alguém que vai ter acesso a informações sensíveis dentro da empresa. Você acha mesmo que a contratante deve abrir as portas para um desconhecido? Então, pense nisso. É muito importante, sim, passar por todas essas etapas, até porque nós encontramos, muitas vezes, profissionais que se prepararam ou foram preparados, existem empresas que fazem isso, e preparam profissionais para dizer coisas específicas, para fazer coisas específicas. E muitas vezes o nosso papel enquanto hunter é o de desmontar essas maquiagens para conhecer de fato o profissional, a pessoa, o ser humano, a história desse ser humano e entender qual pode ser a contribuição para a contratante. A outra coisa que é uma infelicidade é que, embora existam questões hoje muito comuns, que são repetitivas, e muitas vezes elas se repetem dentro da mesma vaga, pelas sequências, pelos entrevistadores. Uma delas, por exemplo, é a pergunta sobre qual é o seu propósito, né, nessa fase de vida, nessa vida profissional, nesse momento profissional que você está.
Aí a gente recebe aquela enxurrada de respostas genéricas, um discurso, muitas vezes, motivacional e vazio. Gente, não é isso que o entrevistador está querendo saber. Ele não está querendo ticar um checklist de perguntas. Ele está querendo, de fato, conhecer você, que é único, que tem uma história única, para ele poder compreender que pessoa é essa e onde essa pessoa poderá ajudar se encaixando naquela vaga, naquela brecha, naquela necessidade que a empresa tem. Então, procure ser humano com o outro humano, ser claro, né? Alinhar e ser verdadeiro também. Muitas vezes não vai dar o chamado match, não vai combinar, não vai ter alinhamento. A sua expectativa, o que você quer em termos profissionais, não tem a ver, não tem uma obrigação de estar alinhado com aquilo que a empresa está buscando. E isso é muito importante para que você tenha limites para dizer não. O candidato que é muito solícito 100% do tempo e concorda com todas as coisas, passa automaticamente para a nossa lista de desconfiança. Muito possivelmente é uma pessoa que vai dar problema caso avance no processo. Então, por quê? Porque é óbvio que você tem limites, você tem restrições, você tem expectativas, você tem um caminho, ou pelo menos é esperado que você já tenha uma altura, né? Um profissional maduro, um profissional já com tempo e experiência na vaga, na função, enquanto um gestor, claro que ele deve ter escolhas já definidas. Então, isso são limitadores, né? São linhas para ele dizer sim e não. E acreditem, tem muitos profissionais que, quando a gente pergunta, conte um pouco da sua experiência, ele relata o que está no currículo. Ou pior ainda, você não leu o meu currículo? Aí eu sou obrigado a falar, sim, eu li o seu currículo, mas eu quero que você me fale aquilo que não está no currículo. Até porque experiência não é tempo acumulado, é discernimento construído. Uma outra coisa que mostra o grau de maturidade e clareza do profissional. Quando ele sabe o que ele quer, o que ele deseja, em algum momento da primeira entrevista, ele vai buscar saber aquilo que a contratante está oferecendo. Desde as questões básicas, como a remuneração, os benefícios, o horário de trabalho, os desafios mais importantes e que ele enfrentará. Quando isso não acontece e está chegando no final da entrevista e não houve nenhuma ação do entrevistado, nós temos como prática perguntar: você não tem interesse de saber isso? E aí, obviamente, abrir para falar. Muitos dizem que eu acho que isso vai acontecer na fase seguinte. Não espere a fase seguinte, não espere o processo seguinte. Mostra maturidade, e você tem, são informações essenciais, você precisa saber disso. E desconfie, enquanto candidato, caso o recrutador não queira passar para você essas informações no primeiro contato, na primeira entrevista. Por quê? Óbvio, você precisa dessas informações para saber analisar, né, tomar uma decisão se você quer ou não evoluir no processo. Você também tem todo o direito de escolha. A escolha ela deve ser feita dos dois lados. O candidato maduro ele não se deixa conduzir pelo entrevistador ou pelos entrevistadores até um momento lá na frente onde ele vai começar a perguntar. Isso já acontece desde o primeiro contato, ok? Leve sempre em consideração que o processo como um todo, ele não avalia só se você serve ou não para a vaga. Ele avalia se conviver com você vai ser fácil ou custoso. Então, um profissional maduro, nós estamos esperando uma interação adequada, ou seja, onde você tira suas dúvidas, onde você responde as perguntas, onde você mostra o seu lado humano e não só repetindo aquilo que está no seu currículo. A recolocação profissional não é um concurso de simpatia, ele é um processo de leitura humana, uma decisão sobre mitigação de risco, ou seja, qual é o risco que a empresa terá se você for o candidato escolhido. O processo de entrevistas ele é um processo de captação, de percepção da maturidade desse profissional. E lembre-se, você não é contratado por aquilo que você sabe.
Você é contratado pela confiança que você transmite ao pensar, ao se posicionar e ao falar. Se você está em transição e isso faz sentido para você, continua aqui, tem a nossa leitura, tem o artigo, depois vai lá no nosso site, dá uma lida no artigo inteiro. Né? Aqui eu não ensino você a parecer melhor, eu ensino você a pensar melhor.